vocês já estão por dentro da dinâmica, né? Diante dessa crise do coronavírus, a gente vai ter que prosseguir as aulas de forma online. E eu vou repetir, eu já tinha começado em sala de aula a aula do ponto 4, mas como algumas pessoas perderam e também para uniformizar, eu vou passar para vocês a aula completa. Então, prosseguindo aqui, o nosso ponto 4 é lex mercatória e regulação dos contratos internacionais. Nesse caso, a gente vai abordar a nova lex mercatória. A gente não vai abordar a lex mercatória da Idade Média, das guildas, que esse assunto vocês devem lembrar que a gente viu no ponto 1. Bem, esse contexto de globalização do século XXI, aliás, desde o século passado, levou ao surgimento de uma nova lex mercatória. Essa nova lex mercatória ela não é baseada em guildas, em associações de comerciantes, como havia na Idade Média, mas em entidades empresariais, são associações sim, mas são associações no sentido do direito contemporâneo, né? Associações muitas vezes que atuam internacionalmente, como a ICC, International Chamber of Commerce. E a rapidez dos negócios, como eu coloquei aqui no slide, exige uma agilidade na produção e flexibilidade das normas jurídicas que o Estado soberano não consegue acompanhar. Portanto, essas entidades empresariais que atuam internacionalmente, essas câmaras de comércio, elas tomaram a dianteira e criaram uma legislação baseada nos seus usos e costumes, que não é lei vinda do Estado, mas é toda uma normativa que elas criaram. Então, essa nova lex mercatória, ela permitiu o surgimento de organizações empresariais que atuam internacionalmente, como a International Chamber of Commerce, que é a famosa ICC, sediada em Paris, é ela que cria cláusulas incoterms, ou a Chambre, vocês que falam francês me corrijam, né? Chambre du Poivre et du Café, que é Câmara da Pimenta e do Café, e também a Liverpool Cotton Association, que é tradicionalíssima, acho que existe desde 1842, se não me falha a memória, e tem sede no Reino Unido, né, na cidade de Liverpool, que era um polo produtor de tecidos, né, por isso que a questão do algodão. A soft law, elas são leis não obrigatórias e não imperativas, necessitam que as partes as aderam para a produção dos efeitos jurídicos, né? São originárias de instituições como o UNIDROIT de Roma ou a Organização Mundial do Comércio. Essas soft law, elas integram a normativa da lex mercatória. Então, são formas de leis mercatórias. Não são leis obrigatórias, não são imperativas, é preciso que as partes, e especialmente a gente está falando de comerciantes, do comércio internacional, escolham que elas sejam aplicáveis e que se trate, sobretudo, de um direito disponível, ou seja, o direito que a parte pode livremente escolher. Dando prosseguimento, os positivistas mais tradicionais, eles não reconhecem essa lex mercatória como uma norma jurídica autêntica. Diferentemente, a atual escola francesa, que a caracteriza como novo paradigma jurídico, sendo o direito autônomo e verdadeiramente global. Para os positivistas tradicionais, eu não lembro se vocês lembram disso em Introdução ao Direito, só é direito aquilo que venha do Estado, né? Por isso que são positivistas, só aceitam a norma positivada, que é aquela norma escrita pelo Estado na lei. Mas essas correntes jurídicas mais recentes, mais novas, elas aceitam, sim, que essa nova lex mercatória realmente seja uma norma jurídica válida e que ela tenha validade e que ela esteja aplicável para as partes que fizerem adesão a ela. No Brasil, de acordo com o Código Civil e a Lei de Introdução às Normas, que vocês conhecem bem, né, a norma de direito brasileira, a LINDB, essa lex mercatória ela pode ser entendida como uma norma jurídica válida na categoria dos costumes. Embora eu digo que é um pouco chato, porque não é bem costume, né? São normas definidas por entidades empresariais e que deveriam ter uma aplicabilidade maior. Porém, elas têm essa aplicabilidade e acabam tendo validade jurídica no direito brasileiro nessa categoria costumeira.
Porém, no ordenamento jurídico brasileiro, a lex mercatória é limitada por normas constitucionais, processuais, trabalhistas e consumeristas. Lembrando, normas consumeristas são relativas a direito do consumidor. Bem, pessoal, em relação ao nosso sistema jurídico brasileiro, esse tipo de norma, ele deve obedecer todas essas normas que a gente citou aqui. Normas constitucionais, processuais, trabalhistas e consumeristas predominam sobre elas. Basicamente, isso quer dizer que as normas de lex mercatória só são aplicáveis quando as partes podem escolher e especialmente quando as partes elas tratam de direito disponível como em relações de comércio, ou seja, relações entre pessoas iguais, no qual não há hipossuficiente, no qual, por exemplo, você pode ter duas ou mais empresas e que tem o mesmo peso jurídico, ou seja, não tem uma proteção especial e que também não contraria normas de direito público. Prosseguindo, mas assim mudando um pouquinho de assunto, em regra geral, um contrato é considerado internacional se possuir ao menos um elemento que o conecte a dois ou mais ordenamentos jurídicos. Então, o que é que diferencia um contrato internacional de um contrato nacional? Precisa ter alguns elementos, quaisquer que sejam. Pode ser uma empresa de países diferentes, pode ser o lugar de execução do contrato, pode ser o lugar de assinatura do contrato. Tem que ter alguma coisa que ligue esse contrato a um ordenamento jurídico diferente. Prosseguindo, né? Então, são elementos de conexão, no caso, que ligam, esses elementos de conexão a gente viu em direito internacional privado, né? Eles ligam o, o contrato, perdão, o Estado, não, meu Deus, o contrato a tornando ele um contrato internacional, né? Pode ser o domicílio, pode ser a nacionalidade, pode ser a sede das empresas, o lugar de celebração ou execução do contrato, como a gente falou aqui. Em suma, de acordo com a doutrina jurídica, o contrato deve conter um elemento de extraneidade, que, na definição bem técnica, seria um fator jus-privatista que conecta uma relação negocial a mais de um ordenamento jurídico estatal. Jus-privatista vem de direito privado, como a gente diz, por exemplo, pode ser a sede da empresa, pode ser o lugar da celebração, o lugar da contrato, o lugar de execução do contrato, que são elementos estranhos, né? Ou seja, estranhos ao direito nacional. Contratos internacionais mais frequentes seriam o contrato de compra e venda de mercadorias, factoring, leasing, distribuição, agenciamento, joint venture, transferência de tecnologia, transporte e licenciamento. A gente vai estudar esses contratos na segunda unidade. Agora, não vale a pena eu entrar, talvez só para explicar aqueles contratos que vocês conhecem menos, né? Factoring seria aqueles contratos no qual as empresas elas compram as dívidas de por exemplo, um banco, ele chega e compra uma dívida de uma empresa. O contrato de leasing, que é um arrendamento mercantil, que é uma mistura de financiamento com arrendamento, e você está pegando um bem novo, mas na verdade você paga um aluguel. Joint venture, que seria aquele contrato no qual duas ou mais empresas se juntam para um determinado empreendimento, uma parceria. E aí prossegue. Não se preocupem em relação a esse tipo de contratos, porque a gente vai estudar até cansar na segunda unidade, viu? E eu espero que daqui para lá já tenha acabado esse período de quarentena. Contratos internacionais, como vocês sabem, eles tanto podem ser regidos pela lei interna de países diferentes, convenções internacionais, ou pela lex mercatória. Esse fato gera muitas dúvidas e conflitos. E geralmente cada país ele possui regras de conexão para solucionar conflitos de competência normativa. No caso do Brasil, quem define isso é a famosa LINDB, né? Que é a antiga LIC, mas que todos vocês conhecem é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa lei, ela define que em relação, por exemplo, à questão de contrato de comércio, prevalece a lei do lugar da assinatura. Porém, muitos juízes têm aceitado a escolha da norma pelas partes, principalmente, como eu disse, quando há direito disponível, né, numa relação empresarial, no contrato de importação e exportação de produtos, como é um direito disponível, você está trabalhando duas empresas, não tem uma parte que é considerada a parte mais fraca,
então ali se, se aplica realmente o direito escolhido pelas partes. Então, porém, muitas vezes nem sempre a legislação aplicável é escolhida pelas partes é válida em virtude do respeito ao princípio da ordem pública. Então, um juiz pode alegar, não, eu não vou aceitar que esse contrato aqui seja regido pela lex mercatória, que é uma norma criada por câmaras setoriais, muitas vezes localizadas no exterior, eu vou seguir o direito brasileiro. Aí o truque é bem simples. Eles acabam optando por arbitragem. Então, quase sempre, inclusive é comum que o próprio contrato preveja que vai ser resolvido fora do judiciário através de arbitragem. Aí na arbitragem pode escolher a norma que quiser, a língua que quiser do contrato, as partes ficam à vontade. E pronto, pessoal. Para encerrar, vamos falar das referências aqui rapidinho. Para esse assunto, vocês podem dar uma olhadinha no livro do José Cretela Neto, Contratos Internacionais. Uma pena que esse livro só tem na Biblioteca Física da SES. O outro livro da Andrea Lima Bossuan Mota, Curso Introdutório de Direito Internacional do Comércio, ele não fala muito sobre esse assunto, um pouquinho só. Esse tem na Biblioteca Digital. E o último livro do Luciano Tim, do Rafael Ribeiro e da Ângela Estrela, Direito e Comércio Internacional, que é o melhor. Esse livro ele está esgotado, eu já pedi que fosse comprado, não tem para vender. Eu tenho uma cópia, eu deixei uma cópia dele na copiadora, porém vocês vão ter dificuldade para ter acesso a esse livro, porque não tem na biblioteca digital, não tem para comprar. Eu tenho uma cópia, deixei uma cópia lá na copiadora. Tomara que algum de vocês tenha pego, porque aí pode passar pela turma. Pronto, pessoal, é isso. Por favor, para constar a presença, eu peço que vocês assinem. Aliás, assinem não, façam um pequeno exercício de fixação que eu vou anexar junto a este material, tá certo? Obrigado, pessoal. Valeu.